Imagina se acabam os planos de saúde de uma hora para outra. Acabou, não tem mais plano de saúde, os planos te descredenciam. Ou mais, se o seu principal plano, o plano que você mais atende, te descredencia, ou para de atender, ou vai à falência, ou é comprado por uma outra que você não é credenciado. É sobre isso que eu vim falar. É sobre justamente, às vezes, essa dependência que a gente tem em coisas que podem acontecer. É uma confiança num cenário de mercado que você não tem o menor controle. Será que o seu consultório sobreviveria sem o seu melhor convênio? Será que o seu consultório sobreviveria sem nenhum convênio? Porque esse é um ponto fundamental. Os médicos lá atrás, quando começaram a aceitar convênios, a aceitar esse canal de aquisição, de novos pacientes, que se a gente pensar bem, até faz sentido, você começa a ter uma chegada maior de pacientes, como se fosse um network, alguém que te indica, O convênio tem ali uma rede credenciada que indica os pacientes. Lá atrás, quando isso começou a ser aceito, era mais como se você fizesse uma parceria ali com uma clínica na frente que não tem a sua especialidade. Você, por exemplo, é um cardiologista e faz uma parceria com um oftalmologista que começa, nos casos que ele vira um fundo de olho com alterações sugestivas de hipertensão, ele pode mandar para o seu consultório. Era mais ou menos isso, é um dos canais de aquisição. Só que o que a gente vê hoje exatamente no mercado? A gente vê os médicos dependendo dos planos de saúde, justamente porque os planos de saúde são realmente um grande canal de aquisição. Mas a pergunta que eu te faço é, será que o seu consultório, o seu negócio sobreviveria com um movimento contrário desse plano de saúde? Um movimento que não depende de você? É isso que eu trago hoje para a gente refletir juntos aqui e conversar. Bate-papo. Então fica comigo nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Parece um cenário meio apocalíptico, parar de atender convênio, simplesmente todos os convênios te descredenciarem ou simplesmente parar de existir convênio. Mas na verdade é um exercício. É um exercício que vai mostrar o quanto realmente o seu negócio vale por si só e não por uma variável, por um canal de aquisição. Porque o importante não é o quanto você está ganhando, mas como você está ganhando. É a mesma coisa que você começar a ter aí uma fonte de renda enorme de um negócio que de uma hora para outra pode sumir. Pela própria entrada grande de pacientes, você tendo essa previsibilidade pelos convênios, você acaba se comprometendo com aquele estilo de vida. Imagina, o convênio está te dando aí um faturamento enorme e você tem um padrão de vida baseado nesse faturamento enorme. Mas se a gente pensar bem, você está dependendo de uma decisão do convênio. Será que você está preparado para isso? Será que você consegue absorver essa possibilidade? E é isso que eu te trago para reflexão, que hoje em dia, cada vez mais, os convênios, inclusive, estão sendo colocados contra a parede. Se a gente olhar bem a quantidade de tratamentos que eles precisam simplesmente cobrir, e você de uma hora para outra tem uma decisão, de repente, de um órgão regulador que precisa cobrir tal tratamento, e de uma hora para outra eles podem também ter que descredenciar uma parte da rede para diminuição de custos. Imagina se essa parte da rede for logo você. Sem contar, claro que estou falando aqui também só dessa possibilidade de descredenciamento, mas sem contar numa possibilidade de calote, uma possibilidade de um convênio aí não ter uma viabilidade financeira e começar a parar de pagar. Seu negócio está preparado para isso? É sobre isso, é sobre preparo. E aí é isso que eu trago aqui. Eu vou trazer alguns pontos que eu acho que são fundamentais para a gente estar preparado, para qualquer perda nesse sentido em relação ao mercado. O mercado é uma das coisas sobre as quais a gente não tem controle. A gente tem controle sim sobre como se preparar para uma eventual decisão do mercado que não esteja de acordo com as nossas expectativas. Mas se ele vai ou não tomar essa decisão, não está no nosso controle. E a grande realidade é que os médicos não são preparados na faculdade para uma eventual necessidade de gestão e de mudança de caminho. Na verdade, a gente não é preparado para nada além da parte técnica. É isso que eu trago para você. Antigamente, o boca a boca, para você fazer um consultório seu ali, que você cobrasse a sua consulta, que não tivesse nenhuma dependência de convênio, ele era suficiente. Hoje, se você pensar bem, o posicionamento, a captação, entender a retenção de pacientes, a recomendação, estimular isso, são coisas muito importantes e, na verdade, você diria até que fundamentais para você ter as rédeas do seu negócio. Senão, você vai terceirizar tudo isso, que é mais ou menos o que os convênios fazem. Eles terceirizam a previsibilidade do seu negócio, quando você pode sim pegar essas rédeas e ter previsibilidade no seu negócio. Vai ser fácil? Claro que não é fácil, não é um caminho tranquilo só de ser médico e só fazer a parte técnica. Você precisa realmente entender algumas coisas, pensar em alguns pontos ou pelo menos delegar com consciência
o que você está delegando, delegar essas funções, mas entender que elas estão sendo feitas, sejam elas feitas mal, pessimamente, como a maioria das vezes, né? As pessoas não pensam num branding. O que é branding? Branding é o que falam de você quando você não está perto. Isso já está acontecendo em algum momento, mas você está preocupado com isso? Quando você não está preocupado em gerar valor na sua consulta, porque você já tem um canal de aquisição enorme como os convênios, você já está gerando algum valor na sua consulta, mesmo que esse valor seja baixíssimo, né? Que as pessoas estejam falando, poxa, é mesmo de sempre, mais do mesmo, vou no outro porque é mais perto da minha casa, ou porque é mais barato. É aí que entra o problema quando tira-se o convênio, porque aí a pessoa que não vê vantagem nenhuma no seu atendimento, que não seja o fato de ser coberto pelo convênio, ela vai, claro, te abandonar. E às vezes é até uma questão do paciente. Existem pacientes cujo principal fator relevante para a escolha de um profissional é se aceita ou não o convênio. E tá tudo bem, tem paciente para todo mundo. E tem paciente que foca sim em valor, no que você oferece, na qualidade do seu serviço. E é isso que eu trago aqui como uma opção para quem agora só depende de convênio. Por que você não pensa um pouquinho nessa pessoa que te valorizaria, né, mais se você entregasse mais, e talvez isso possa segurar o seu consultório numa eventual perda de um convênio ou até numa opção sua. Olha, eu não quero mais atender convênio. E é isso que eu trago aqui, que é bem importante e que a gente não aprende na faculdade, isso é fato. Então a vulnerabilidade principal aqui é a ausência de um plano B, é a dependência de alguma coisa sobre a qual você não tem controle. Muitos médicos baseiam toda a sua estratégia de captação de pacientes no fato de ter um convênio. E isso pode não ser sustentável. Isso acaba te acorrentando, te algemando ao convênio. Isso cria uma ilusão de segurança, que ela vai se manifestar em quê? Falta de diferenciação. Você não compete pelo valor do que você faz, você compete por preço. A pessoa está ali porque ela não paga nada. É isso que você mostra para ela. Olha, venha em mim que você tem isso garantido. Quando você fala, por exemplo, esse exame aqui está incluído no seu convênio, essa cirurgia, fica tranquila que você não vai pagar nada. Você está se posicionando como uma pessoa que o principal diferencial é o preço. Será que é esse o caminho, se diferenciar nesse ponto? E se esse preço simplesmente não existir mais, esse subsídio, entre aspas, né, de um convênio não existir mais? E aí, o que você faz, você que focou esse tempo todo em preço? Já parou para pensar nisso? 2, invisibilidade. Fora do radar dos convênios, você simplesmente não existe. Quem é você sem a indicação do convênio? Quem é você sem ser o médico que atende o meu convênio para o seu paciente? Você é alguma coisa? Você realmente traz algum valor para ele? Diferente do que simplesmente eu atendo o seu convênio? E um exercício simples, as pessoas quando te perguntam, você atende o meu convênio? E essa pessoa, e você não atende. Como você responde a isso? E não é nem a resposta que você fala, porque a resposta é fácil, não atendo o seu convênio. Mas como você reage a isso? Você pensa, caramba, ela não vai? Ou, caramba, eu não atendo o seu convênio, mas eu tenho um valor que faz sentido para as pessoas irem a mim, mesmo que eu não atenda esse convênio. É um trabalho muito mais interno do que externo. 3, vulnerabilidade financeira. Se o convênio para de pagar, você talvez tenha que fechar o seu negócio. Quanto tempo você tem sem receber de um tal convênio? Quanto tempo de vida o seu negócio tem sem receber disso? Quantas dívidas você tem? Qual o seu padrão de vida? Quanto tempo você sobrevive sem o seu principal convênio? Faz esse exercício agora com você. Pensa aqui, poxa, se tal convênio, que é o responsável pela maior parte do meu faturamento, parasse de pagar, meu negócio sobrevive quanto tempo? Se isso fosse a 0 hoje, isso é um ponto importante. E pode ser que você diga, não, João, tô bem, cara, cada convênio está fazendo 10% do meu faturamento, 10% eu consigo segurar com os outros, eu tenho uma boa clientela. Legal, é sobre isso que eu estou falando aqui, tá? Mas existem caminhos fora dos convênios também que você consegue fazer essa independência. Porque aí eu trago o seguinte, legal, você então tem cada um 10%, 10 convênios, e se os 10 pararem de pagar você? E se os 10 deixarem de acontecer? Claro que isso é muito apocalíptico pensar nisso de uma hora para outra. Mas será que todos os convênios nesse momento não estão pensando numa viabilidade que talvez inclua aí uma verticalização e que o seu consultório seja descredenciado, que todo atendimento seja feito nos próprios hospitais? Você já parou para pensar nisso? Pois é, como você vai se mexer nesse momento? Como você vai se mexer se esses convênios te tirarem aí da rede credenciada?
que você faz? Quanto tempo sobrevive o seu negócio? E é claro, uma rede baseada nos convênios, ela gera mais estresse e exaustão. Com a remuneração cada vez menor, focando cada vez menos no quanto vale o nosso honorário e cada vez mais em tecnologia ou internação, o que acontece é que o médico tem que atender cada vez mais, fazer cada vez mais, trabalhar cada vez mais para manter o seu padrão de vida. Isso gera, sim, uma corrida enorme atrás do que você merece, só que a custo de muito, muito trabalho, que às vezes você deixa a vida pessoal, familiar, a vida com os amigos e todos os outros aspectos da vida totalmente de lado. Que custo isso realmente te traz? Será que é só financeiro? O que isso está realmente te causando? Quão longe você está de um burnout que talvez coloque tudo a perder? Olha, eu venho trazer aqui para vocês, para nós médicos, uma solução real. O único jeito da gente não ficar completamente dependente dos convênios é realmente tomar as rédeas do nosso negócio, é realmente estar no comando do negócio, é você ter noção, não só da parte técnica, mas olhar as etapas de um negócio. A gente trabalha muito na Content com Growth Hacking, que você vê 5 etapas principais no negócio, que é a aquisição de clientes, é quando a pessoa já entra em contato, está interessada em você. Então você tem todo um marketing que foca nisso. Você tem a ativação, que é quando essa pessoa que se interessou realmente vira um cliente, realmente marca a consulta, realmente vai na consulta. Receita, que é um ponto fundamental e que muitos médicos negligenciam, que é quando aquele dinheiro que você cobra, ele entra, que entra para a sua empresa. Essa receita é fundamental, passa por precificação, passa por tempo de consulta, existem vários fatores para você melhorar a receita. E o ouro no atendimento particular, que é a retenção e a recomendação. Com essas 5 etapas, você olhando bem cada uma dessas etapas e tendo as rédeas do negócio real, o comando real dessas etapas, você consegue sim até usar o convênio, tá? Você consegue até usar o convênio como uma ferramenta, mas não depender do convênio. Esse é o ponto principal. Esse que talvez seja o que mais a gente fala aqui, porque o problema não é o convênio. Eu atendo particular, eu ensino você técnicas para atendimento no particular. Realmente o nosso foco é atendimento particular com qualidade de vida, trazer esses dois. Mas se você quer atender convênio, você pode. O importante é você entender que é uma ferramenta, tá? Uma ferramenta e não uma dependência. Eu só posso atender convênio. Porque foi assim que lá atrás eu me senti durante muito tempo. Eu falei, cara, eu não nasci para isso, mas eu não tenho escolha. E o que eu trago para você é justamente o que eu queria trazer para mim lá atrás, lá em 2017, virar para mim e falar assim, João, você tem escolha sim. E tem um mercado que só cresce, que é de pessoas que não aguentam mais o serviço que estão recebendo dentro dos atendimentos de convênio. São pessoas que valorizam sim a consulta. É a maioria? Não, não é a maioria ainda, tá? Ainda. Mas é um grupo que só cresce. Cada vez eu tenho mais pacientes insatisfeitos com atendimento no convênio. Agora, você pode também se destacar no convênio. Isso que é importante, você precisa destacar não o convênio. Você precisa destacar você, o seu negócio. Qual é o valor que você está dando para o paciente, como isso está sendo convertido como resultado para você e não para o convênio. Deixa de pensar como médico do convênio. Se você quer aceitar convênio, pensa em você não como médico do convênio, mas como um médico que aceita convênio, mas que tem inúmeros diferenciais. Porque é um ser humano único, é um médico único, nós somos únicos. Por sermos únicos, somos raros e por sermos raros temos valor, um valor enorme. Isso é um ponto muito importante na transição. Não é uma luta anti-convênio. Convênio é importante. Eu tenho convênio. Eu João Paulo, quando para internação, eu vou usar o meu convênio. Os convênios precisam dar certo, precisam dar lucro, precisam ser empresas sustentáveis. Eu quero muito que os convênios consigam suprir quando eu tiver a minha necessidade. Mas eu não preciso depender disso. Esse é o ponto. E a briga não é externa, a briga é interna. É você entender e olhar para esses pontos. E tem um método para isso. Tem jeito para isso, existem passos para isso. Mas são os únicos passos? Não, não são os únicos passos, fato. Mas são os passos que eu fiz. Isso tudo a gente organizou e é o que a gente faz na Content, é o que a gente entrega, é o que a gente passa para os clientes da Content. De diversas maneiras. Por exemplo, a gente tem um curso chamado PPP, Primeiros Passos no Particular. Ele vai mostrar realmente uma virada de chave em relação ao que é o atendimento particular. Porque a gente não tem ideia. Lá atrás, quando eu não atendia somente particular, eu não tinha ideia. Eu achava que eu sabia o que era atendimento particular, mas é completamente diferente. Para te dar um resumo, é muito mais baseado em relacionamento do que
em ser um bam e eu só atendo particular. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com ego, tem muito mais com conexão. É isso que eu trago para vocês. Existem caminhos para vocês não se verem dependentes exclusivamente de convênio. E eu recomendo fortemente que você siga esse caminho, independente de ser com a gente. Agora, se precisar da nossa ajuda, conta com a gente, chama a gente no direct, ou se você tiver aí, se isso for um anúncio, tá? Clica em Saiba Mais, clica aqui no botão que está nessa tela, que a gente vai te levar para um caminho, que eu trilhei esse caminho, e é uma honra enorme poder ensinar e te guiar nesse caminho também. Até o próximo vídeo.